Bem-vindos a mais uma revisão para o Enem. Eu sou o professor Álvaro Marcolino, seu professor de Sociologia hoje, e hoje nossa aula vai tratar sobre os sociólogos clássicos. A gente tem dentro da sociologia, costumam ser 3 sociólogos que são considerados os pais da sociologia. Hoje, na verdade, eu vou trazer 4 deles para vocês. Os 3 pais da sociologia seriam Emile Durkheim, Karl Marx e Max Weber. Eles foram escolhidos, ali, considerados os clássicos pela sociologia norte-americana por volta da metade do século XX, mas a gente tem um outro sociólogo que veio de uma geração anterior, que foi Auguste Comte, que vai ser o primeiro dos que eu vou falar. O Auguste Comte ele é interessante da gente trazer para a nossa aula, porque ele foi um filósofo francês que ele formulou o positivismo. E a gente vai entender um pouquinho sobre o que foi esse positivismo. E uma outra característica do Comte é que ele nomeou a sociologia. Então é ele que vai cunhar esse nome da sociologia nesses primeiros anos em que essa disciplina, essa ciência está se estabelecendo dentro do campo de conhecimento. Uma coisa que a gente vai fazer nessa aula aqui é analisar o período, o contexto em que esses pensadores viveram. O Comte viveu basicamente ali naquela primeira metade do século XIX. Então esse positivismo é uma escola filosófica que está nascendo naquele período. E o Comte, ele defende que o sociólogo ele deve investigar o ser humano inserido na sociedade com o mesmo distanciamento e neutralidade das ciências naturais. Isso significa que o positivismo é um ramo da sociologia, da filosofia, do pensamento humano, que busca essa neutralidade, ser neutro em relação ao objeto de pesquisa. O Comte estava tentando formular para a sociologia um método que se aproximava ao método das ciências naturais. Da mesma forma que um biólogo tem um distanciamento em relação à nova espécie que ele acabou de descobrir, o sociólogo deveria se distanciar da sociedade que ele está analisando, dos objetos que ele está analisando ali. Então, para o Auguste Comte, a sociedade funcionaria por leis semelhantes às leis da natureza. Como a gente consegue explicar a natureza através da matemática e da geometria, a gente também conseguiria explicar a sociedade através de leis naturais. A ideia do positivismo é tentar construir leis para explicar a sociedade parecido com leis que o Isaac Newton criou para explicar a física. Tentar chegar a um conhecimento mais objetivo possível. Há uma grande valorização do pensamento científico durante esse período. Por isso, o Auguste Comte ele afirma que a sociologia seria uma física social. Justamente essa aproximação da sociologia com as ciências naturais, buscando essa objetividade, considerando a sociologia muito próxima às ciências e considerando a ciência como um motor que vai fazer com que a sociedade caminhe em direção ao progresso. Vamos para o nosso próximo slide, porque a partir desses pensamentos o Comte conclui que o ser humano ele se transforma de acordo com a sua capacidade de investigar a realidade. O que o Comte está dizendo aqui é que a humanidade ela vai caminhar em direção ao progresso, e essa palavra é muito chave para a gente entender o positivismo, justamente porque ao analisar a sociedade, ao analisar esses elementos da sociedade, a gente vai evoluir, a gente vai entender quais são os defeitos da sociedade e, assim, consertar esses defeitos e caminhar cada vez mais para o progresso. Então, o Comte dizia que a evolução, esse progresso da humanidade acontecia em 3 estados ou 3 estágios. E esses estados, esses estágios, eles ocorrem um após o outro, em uma evolução do pensamento e da sociedade. E essa teoria do Comte aponta para a noção de que as sociedades estariam caminhando em direção ao progresso. A gente estaria, então, ao utilizar a ciência para analisar a sociedade, ao valorizar o conhecimento científico, a gente estaria, consequentemente, caminhando em direção ao progresso. E é justamente o uso desses métodos científicos de obtenção de conhecimento que conduzem a humanidade em direção ao progresso. Vamos para o próximo. O Comte divide a evolução dos seres humanos em 3 estágios. O primeiro desse estágio, ou desse estado, seria o estado teológico.
ele está se referindo ao que o próprio Kant chamava de sociedades mais primitivas, que é quando o domínio da natureza é muito limitado para o ser humano, quando a gente conhece muito pouco sobre a natureza, e esse ser humano ele recorre a divindades para explicar a origem de tudo. Então, quando aquela sociedade não consegue explicar o que é o Sol, chama aquilo de Deus. Não consegue explicar por que que chove, chama aquilo de Deus. E assim, consequentemente, não consegue explicar, atribui a um caráter divino. Quando os seres humanos começam a explicar os fenômenos da natureza a partir de um pensamento racional, a partir das suas próprias reflexões e da compreensão daquela realidade em si, o ser humano passa para um segundo estado, que seria o estado metafísico. Nesse estado, o ser humano abandona as explicações religiosas e busca na natureza e em si as respostas para compreender a realidade. Aqui ele está se referindo ao surgimento da filosofia na Grécia Antiga, ao surgimento das primeiras investigações filosóficas com os pré-socráticos, com Sócrates, Platão, Aristóteles. E a partir do momento que a sociedade começa a pensar filosoficamente, a buscar através da racionalidade, é um conceito importante para a gente pensar o positivismo, a racionalidade, com a razão a gente está no estágio metafísico. Mas para o Kant havia um estado que seria ainda mais evoluído, que seria o estado positivo, que dá nome a essa escola filosófica dele, ao positivismo. E o estado positivo consiste quando o ser humano consegue pegar esses conhecimentos do estado metafísico e aplicar esses conhecimentos para transformar essa realidade que a gente vive aqui. Vou dar um exemplo. No estado metafísico, o ser humano observa o voo das aves. Por exemplo, o voo do urubu, que consegue planar de uma maneira bem estável, utilizando o calor que vai subindo, ele consegue planar. E aí, ao analisar essa aerodinâmica do urubu no estado metafísico, quando que o ser humano vai conseguir passar para o estado positivo? Quando, a partir desse conhecimento metafísico do voo daquela ave que ele estudou, do urubu, os seres humanos vão conseguir construir ferramentas, vão conseguir construir equipamentos para voar. Como assim? A asa delta, o parapente, que são inspirados no voo do urubu. Por isso, a partir do momento que a gente consegue transformar esse conhecimento do estado metafísico, a gente estaria no estado positivo, que seria o estado mais avançado de todos. Não é uma coincidência. O Kant, ele é um pensador do século XIX, um pensador europeu, ele é francês. Ele está falando isso justamente no contexto em que a primeira revolução industrial está no auge. A primeira revolução industrial começa na metade ali do século XVIII, na Inglaterra, e no século XIX a revolução industrial está bombando. Então, o que a revolução industrial está fazendo? Pegando conhecimentos do estado metafísico e aplicando eles para transformar a realidade, para transformar a natureza. Vamos para o próximo, porque o Kant ele passa por uma grande contradição. Ele, na sua primeira parte da sua trajetória, ele está falando em objetividade, em ciência, e dizendo que a evolução da humanidade, o progresso da humanidade consiste em abandonar o estado teológico e utilizar o conhecimento do estado metafísico para transformar a realidade no estado positivo. Mas olha só a contradição, já no final da vida dele, o Kant adiciona a moral como uma sétima grande ciência, junto com matemática, astronomia, física, química, biologia e a sociologia, e ele vai criar uma religião, que vai ser a religião da humanidade, em que a moral deveria estudar a psicologia do indivíduo e as suas interações sociais. Então, o Kant, para ele, seria preciso tirar esses elementos sobrenaturais da religião e basear a religião nos elementos morais, no altruísmo, naqueles valores positivos da religião. Ele está querendo aí, então, criar uma religião que consiga caminhar junto com a ciência. E a igreja positivista ela vai se espalhar pelo mundo inteiro, só que os seguidores do Kant, os próprios seguidores que seguiam esse positivismo proposto por Kant, não gostaram disso, porque acusaram o Kant de fazer um retrocesso metafísico, como se o Kant estivesse saindo lá do estágio positivo e fazendo um retrocesso, voltando lá para o estágio teológico.
Vamos para o próximo slide, porque o positivismo teve uma influência chave aqui no Brasil. Durante o período da proclamação da República, a gente está falando aqui do final do século XIX, 1889, para ser mais preciso, o positivismo estava espalhado pelo mundo e influenciava muito aquelas pessoas que foram pivôs nessa proclamação da República no Brasil. Os militares brasileiros, por exemplo, eles sofriam muita influência da Igreja Positivista, que ficava, e na verdade ainda fica, na Glória, no Rio de Janeiro, bem próximo do centro do Rio de Janeiro, numa rua que hoje se chama Benjamin Constant, que era um positivista e também fez parte desse processo da proclamação da República. E olha só, o lema da Igreja Positivista é o seguinte: o amor por princípio, a ordem por base e o progresso por fim. Então, se você for hoje lá na rua Benjamin Constant e observar a fachada dessa Igreja Positivista, da religião da humanidade, vocês vão encontrar esse lema escrito bem aqui na fachada: o amor por princípio e a ordem por base, o progresso por fim. E é justamente daí que foi retirado o lema da bandeira do Brasil. Antes da proclamação da República, a bandeira era a bandeira do Império, era uma bandeira que trazia o brasão da família real de Dom Pedro. Claro que com a proclamação da República não havia mais possibilidade de um brasão da família real numa monarquia, numa bandeira de um país republicano. Muda-se a bandeira, insere-se duas dessas palavras da religião da humanidade. Então, hoje, no Brasil, nossa bandeira carrega um lema positivista, teorizado lá pelo Auguste Comte. Olha só como é que as coisas se conectam, né? Vamos para o próximo slide, que a gente vai fazer uma questão aqui sobre positivismo. Essa questão estava no vestibular da UniOeste de 2012, mas ele poderia ter caído no Enem. A questão diz o seguinte: a filosofia da história, o primeiro tema da filosofia de Auguste Comte, foi sistematizada pelo próprio Comte na célebre Leis dos Três Estados e tinha o objetivo de mostrar por que o pensamento positivista deve imperar entre os homens. Sobre a Lei dos Três Estados, formulada por Comte, é correto afirmar que, então, sobre a Lei dos Três Estados, a gente pode ver que Auguste Comte demonstrava com essa lei que todas as ciências do espírito humano desenvolvem-se na seguinte ordem, de três fases distintas: positiva, teológica e metafísica. Essa não é a ordem, é teológica, metafísica e depois a positiva. Nos três estados, a argumentação desempenha um papel de primeiro plano no estado teológico. O estado teológico, sua visão corresponde a uma etapa posterior ao estado positivo? Não, teológica é a primeira de todas. Letra C. O estado positivista apresenta-se na Lei dos Três Estados como um momento em que a observação prevalece sobre a imaginação. A imaginação do estado teológico, essa característica atribuída à teologia, a Deus, e a observação, que é uma representação da metafísica, da filosofia. E a argumentação e na busca de leis imutáveis nos fenômenos observáveis. Certamente essa resposta, letra C, ela define exatamente o que é a Lei dos Três Estados. Vamos para um próximo sociólogo, Émile Durkheim, que foi um positivista, foi também influenciado por Comte, mas um grande crítico ao Comte também. O Émile Durkheim ele defende a ideia de progresso da humanidade em direção à felicidade, bem como fez o Auguste Comte. Está aí essa influência. Só que a gente pode observar que o Durkheim é de uma geração posterior ao Comte. O Durkheim ele viveu entre 1858 e 1917. Então a gente está falando aqui de um sociólogo que viveu a transição do 19 para o início do 20. Para o Durkheim, para alcançar o progresso, o único caminho seria o estudo da sociedade. E ele também vai concordar com essa questão da neutralidade. O sociólogo ele tem que manter um distanciamento semelhante ao pesquisador das ciências naturais. Só que o Durkheim ele vai aprofundar essa ideia do positivismo e ele vai trazer conceitos que são muito importantes para a gente analisar a sociedade. Depois que o sociólogo ele consegue essa neutralidade, ele deve estudar o que o Durkheim chama de fatos sociais. Vamos para o próximo slide que a gente vai ver o que são fatos sociais. A argumentação dele é o seguinte: para o Durkheim, a sociedade é como se fosse um organismo vivo. É como se fosse um corpo e que os indivíduos são como se fossem células que participam desse corpo, que compõem esse corpo.
Então, a gente quando nasce, por exemplo, a gente já chega em uma sociedade que está formada, que tem suas regras, que tem sua maneira de funcionamento, a gente faz parte dela e quando a gente morre, a sociedade continua vivendo sem a gente. Tal como são as células em um corpo. Uma célula é criada e aquele corpo já existe. E ela vai fazer parte daquele corpo até o momento que aquela célula vai deixar de existir, vai ser substituída por outra e o corpo vai continuar existindo. Para ele, a sociedade é como se fosse isso. Então, para o Durkheim, os elementos da vida social eles são estabelecidos pela sociedade antes mesmo dos indivíduos atuais nascerem. Já existem, então, os fatos sociais antes da gente nascer. E o que são esses fatos sociais? Os fatos sociais são os costumes que a gente se submete ao longo da nossa vida, as regras éticas que a gente tem que respeitar, a língua que a gente aprende para conseguir se comunicar e interagir com as outras pessoas, e os valores que a gente tem que aprender para garantir essa socialização. Então é um conjunto de regras, um conjunto de costumes que a gente aprende para conseguir viver em sociedade. E os fatos sociais são o objeto de estudo para o sociólogo. Para o Durkheim, os fatos sociais eles são exteriores aos seres humanos, eles não dependem da nossa vontade. Quando a gente nasce nesse mundo, já tem um monte de fato social. E por isso, o sociólogo deve encarar esses fatos sociais como coisas, como um objeto de pesquisa tal qual o objeto de pesquisa das ciências naturais. O matemático olha para os números, o biólogo olha para aquela nova espécie da mesma forma que o sociólogo deve olhar para os fatos sociais. Só que esses fatos sociais, eles forçam nós, indivíduos, a agir de uma determinada maneira. A gente, quando nasce em uma sociedade, a gente tem que respeitar essas regras para a gente conseguir se inserir em sociedade. A gente tem que saber falar a língua que todas as pessoas falam para a gente conseguir se comunicar. Então, esses fatos sociais são coercitivos. Eles fazem com que a gente se comporte de uma determinada maneira. E para o Durkheim, só quando o pesquisador enxerga os fatos sociais como externos a nós, seres humanos, é que a gente vai conseguir alcançar a objetividade. Porque quando a gente está pensando que esses fatos sociais são internos, a gente vai sempre perder a objetividade. Então, para o Durkheim, esses fatos sociais também fazem com que nós, indivíduos, nos sintamos pertencentes a algo que é maior que a gente. A gente fica se sentindo que a gente pertence a algo muito maior. E esse sentimento é justamente o que vai levar à noção de solidariedade. E muito cuidado agora, porque solidariedade para o Durkheim não é apenas essa solidariedade que a gente se refere hoje, ao conceito que a gente trata hoje como solidariedade, que é esse conceito de querer ajudar o próximo, ser solidário ao próximo. A solidariedade para o Durkheim é um movimento que os seres humanos fazem para se manter unidos aos laços sociais. Então, o que une os indivíduos e fortalece os seus laços sociais é a solidariedade social. E a solidariedade, ela tem basicamente duas formas, a solidariedade mecânica e a orgânica. Vamos ver como cada uma delas se comporta. A mecânica é uma solidariedade lá daquelas sociedades mais primitivas, mais agrárias, em que os indivíduos eles se diferenciam um pouco entre si. Lá na idade medieval, por exemplo, que os camponeses são muito parecidos entre si. Então, essa consciência coletiva ela é maior do que a consciência individual. As pessoas têm uma coesão maior, elas são mais homogêneas. E isso faz com que haja mais coesão social dentro de uma sociedade desse tipo. O que é muito diferente da nossa solidariedade que temos nos dias de hoje. Vamos dar uma olhada aqui? A solidariedade orgânica. A solidariedade orgânica, ela é essa solidariedade dos dias de hoje, em que a gente vive em um mundo muito especializado. A gente tem uma divisão do trabalho muito grande. Isso faz com que as pessoas sejam muito diferentes entre si, cada vez mais individualizadas, o que faz com que esse individualismo faça com que os laços de solidariedade eles sejam rompidos de maneira muito mais fácil. A gente vive numa sociedade em que as diferenças são maiores e isso faz com que vários laços sejam rompidos, o que gera o processo da anomia, que a gente vai trazer aqui. A anomia é quando esses laços sociais eles enfraquecem
e um grupo de indivíduos que não concorda com as regras passa a ter força o suficiente para mudar essas regras. Então, a anomia é o que gera transformações na sociedade. Quando, por exemplo, uma lei vai mudar. Tem alguma lei que as pessoas não concordam com essa lei, elas vão na rua, fazem protestos e ganham força suficiente para que essa lei seja mudada. Ou quando um certo tipo de comportamento muda dentro da sociedade. Esses são processos de anomia. Vamos para a próxima, que é uma questão. A gente tem um texto que diz o seguinte: a sociologia ainda não ultrapassou a era das construções e das sínteses filosóficas. Em vez de assumir a tarefa de lançar luz sobre uma parcela restrita do campo social, ela prefere buscar as brilhantes generalidades em que todas as questões são levantadas sem que nenhuma seja expressamente tratada. Não é com exames sumários e por meio de intuições rápidas que se pode chegar a descobrir as leis de uma realidade tão complexa, sobretudo generalizações às vezes tão amplas e tão apressadas que não são suscetíveis a nenhum tipo de prova. A pergunta diz o seguinte: o texto expressa o esforço de Emily Durkheim em construir uma sociologia com base na adesão aos padrões de investigação típicos das ciências naturais. O sociólogo deve se comportar como um sociólogo, como um cientista que estuda ciências naturais. Nosso próximo sociólogo é Karl Marx. Vamos contextualizar Karl Marx, pensador do século XIX. Então ele está falando para a gente sobre o século XIX. E ele tem alguns conceitos que você não pode chegar no vestibular sem ter conhecimento sobre o que significam esses termos, essas palavras. O primeiro deles é o materialismo histórico. O materialismo histórico consiste em analisar a sociedade a partir dos sistemas produtivos e do trabalho. É um método de investigação filosófica, de investigação sociológica para se estudar uma sociedade. Então, primeiro, o Marx se pergunta, o que essa sociedade produz? Vamos supor, ele está aqui, vamos usar um exemplo, ele está aqui pensando na sociedade do século XIX, sociedade industrial, sociedade inglesa da primeira Revolução Industrial. O que essa sociedade produz? Bens industrializados, como por exemplo os produtos têxteis. Quem produz? São os operários que trabalham ali. Quem é dono das fábricas são os burgueses. Então ele está sempre analisando a sociedade partindo do princípio da produção. Vamos para o próximo slide. A gente tem, então, dois outros conceitos chaves para se entender a obra do Marx, que é a acumulação primitiva de capital. Para você conseguir investir e ter uma fábrica, você precisa acumular capital. E essa acumulação primitiva de capital é o que o Marx está dizendo que os ingleses, lá do século XVIII, tiveram para começar a investir nos meios de produção. Ele vai argumentar basicamente que esses ingleses acumularam muito capital com o comércio marítimo, principalmente o comércio de pessoas escravizadas da África para a América e também com a exploração das colônias inglesas. Isso faz com que essa camada da burguesia acumule dinheiro e possa investir na compra dos meios de produção para construir as fábricas. O que são os meios de produção? São os instrumentos, as ferramentas, todos os utensílios, tudo que está ali dentro daquela fábrica, o espaço físico daquela fábrica que permite a operação dessa fábrica. E esses meios de produção, segundo Marx, pertencem aos burgueses. Isso leva a gente para analisar o seguinte: a luta de classes, um conceito chave para o Marx. O Marx e o Friedrich Engels, eles vão concentrar a análise deles no ambiente fabril, o que vai significar que nesse ambiente tem duas classes sociais. E assim, nas análises marxistas a gente vai sempre observar, ou na maioria das vezes observar, uma bipolaridade. Então aqui a gente tem os burgueses, que são os donos dos meios de produção, e os proletários, que vendem a sua força de trabalho, que movimenta os meios de produção. Os proletários recebem esse nome porque, segundo o Marx, tudo que eles têm de posse são as suas próprias proles, seus próprios filhos. Então, para o Marx, tem uma tensão entre os interesses dessas duas classes e essa relação é uma relação em que um explora, os burgueses exploram e os proletários são explorados.
Claro que vamos contextualizar aqui, o Marx está falando sobre a Inglaterra industrial do século XIX, em que as condições do trabalhador inglês da primeira Revolução Industrial eram condições muito difíceis mesmo, jornadas de trabalho altíssimas, sem direitos nenhum a férias, nem nada do tipo. É isso que ele está analisando. Então, para ele, a luta de classes é a oposição entre essas ideias, esses interesses dessas duas classes que geram um conflito e disputas políticas. São os burgueses contra os proletários. Isso faz com que a burguesia consiga a mais-valia. A mais-valia é a diferença entre o valor final do produto e a soma do custo dos meios de produção e o valor pago ao trabalhador. Basicamente, aquele lucro. Qual é a crítica do Marx? Ele critica que o salário que o trabalhador recebe, ele é muito menor do que o valor que esse trabalhador empregou nesses meios de produção. E ele vai dizer que isso acontece por conta da alienação do trabalho. A alienação do trabalho significa que o trabalho ele é super especializado. O indivíduo ele só faz uma função durante sua vida inteira. Então ele não conhece todo o processo produtivo. Se ele aprende a apertar parafuso, como a gente pode ver no filme do Tempos Modernos, do Charlie Chaplin, ele só vai saber apertar parafuso, apertar porca a vida inteira. Então ele não vai ter o conhecimento de todas as etapas produtivas para saber quanto vale realmente o seu trabalho. E assim ele aceita uma condição de receber um trabalho inferior ao que ele contribuiu para que aquele produto tenha um valor alto de mercado. Então, a crítica do Marx é que essa mais-valia, ela dá muito lucro para o burguês e o trabalhador não recebe o que deveria. E o Marx propõe, para ele, o sociólogo não deveria apenas analisar a sociedade, mas propor formas de transformar a sociedade. E ele diz que, para transformar essa sociedade, o trabalhador precisaria adquirir consciência de classe. É a ideia de que os trabalhadores, eles, ao estarem alienados, eles não adquiriam essa consciência de classe. A consciência de classe é quando o trabalhador reconhece que ele está sendo explorado. E ao reconhecer que ele está sendo explorado, esse trabalhador iria se unir e provocar uma mudança nessa sociedade. Iria, por ser uma maioria, tomar o poder dos burgueses e instaurar o que o Marx chama de, vamos para o próximo slide, ditadura do proletariado. Para ele, essas tensões só iriam aumentar, porque o burguês só ia querer mais lucro e o trabalhador ia só ser mais explorado. Então, os trabalhadores iriam se unir e fazer uma revolução que daria na ditadura do proletariado, aonde isso seria uma etapa em direção ao que o Marx chama de comunismo, o comunismo seria uma etapa após a ditadura do proletariado. E a ditadura do proletariado é quando esses burgueses tomam o poder, eles vão se apropriar dos meios de produção dos burgueses, vão transformar a propriedade privada em propriedade coletiva. Algumas críticas feitas a Marx é que algumas coisas que ele previu que aconteceriam não aconteceram. O Marx ele não viu o auge do imperialismo, nem o surgimento, o crescimento do nacionalismo entre as pessoas. Então, essa ideia dos trabalhadores do mundo univos não foi bem assim que aconteceu. Eles não se uniram todos. Na Primeira Guerra Mundial, tinham-se trabalhadores lutando contra trabalhadores, estimulados pelo nacionalismo. A outra ideia é que o capitalismo pôde se adaptar sobre os direitos dos trabalhadores. Então, aos poucos, esses trabalhadores foram recebendo salários um pouco maiores, direito a férias. Isso fez com que essa luta de classes não se intensificasse da maneira como Marx previu e não ocasionasse em toda essa revolução que ele estava prevendo. Vamos para a próxima. Temos uma questão em que, comando da questão, para o autor, a relação entre economia e política estabelecida no sistema capitalista faz com que, vamos ver a resposta, o trabalho se constitua como fundamento real da produção material. Então, aqui é saber o conceito de materialismo histórico. O trabalho se constituindo como um fundamento da produção material. O Marx está sempre falando de trabalho e de produção material. Vamos rapidinho aqui, porque a gente precisa falar de mais um sociólogo muito importante, o Max Weber. E o Max Weber foi um sociólogo alemão que
ele discorda muito do Durkheim quanto à neutralidade do sociólogo, mas ele vai dizer que a gente deve buscar uma ética e um compromisso com a verdade. A gente tem alguns conceitos muito importantes para a gente falar sobre o Weber. Vamos para o próximo slide, que ele vai dizer sobre ação social. Para ele, ação social é uma ação que, quanto ao seu sentido visado pelo agente ou agentes, se refere ao comportamento de outros, orientando-se por este ou em seu curso. Então, vamos traduzir isso aqui. Ação social é toda ação que o indivíduo é capaz de fazer para modificar o comportamento dos outros indivíduos. Então, a ação social é tudo aquilo que modifica o comportamento das pessoas numa sociedade, que faz com que a sociedade se transforme. Vamos para o próximo slide, porque para analisar essa sociedade, o sociólogo ele tem uma ferramenta, e essa ferramenta é o tipo ideal. O tipo ideal são esses conceitos que a gente utiliza para analisar, para generalizar a sociedade. Então, quando Marx está falando de burgueses e proletários, é porque tem umas certas características que você consegue atribuir e construir o conceito de burguês e outras características que você consegue construir e atribuir ao título de proletários. Esses são os tipos ideais, são as maneiras, esses conceitos que os sociólogos utilizam para auxiliar eles a compreender a sociedade, para auxiliar a generalizar a sociedade. Só que o Max Weber tinha uma compreensão a respeito da sociedade, a respeito da divisão de classes diferente da compreensão do Marx. Para o Max Weber não era apenas a situação econômica que fazia com que as classes sociais se diferenciassem. Então, para o Max Weber não existem apenas proletários e burgueses, mas o status e os partidos são fundamentais também para tornar essa complexidade muito maior da divisão das classes sociais. O status ele é obtido por 3 elementos: a ocupação, o emprego da pessoa, o estilo de vida que ela leva e as coisas que elas consomem. Também os lugares que essas pessoas frequentam. Isso tudo faz com que essa divisão de classes sociais se torne cada vez mais complexas. E a organização por partidos não se dá simplesmente pela pessoa ter muito dinheiro ou não ter muito dinheiro. As pessoas se organizam entre os partidos de acordo com um plano de governo, uma tendência religiosa ou ainda por muitos outros motivos. Então, essa análise do Weber, ela aprofunda a questão das classes sociais. Por fim, temos o desencantamento do mundo, um conceito interessante do Weber, já apareceu no Enem isso aí. O Weber ele contraria os iluministas nessa ideia do progresso. Lembra que a gente falou do Durkheim e do Comte dizendo que a humanidade caminha em direção ao progresso? Para o Weber, não é bem assim que a coisa funciona. Algumas coisas que a gente talvez chame de progresso, como o avanço da ciência, podem gerar pontos negativos também. E ele vai falar que o desenvolvimento da ciência e da racionalidade leva a uma desmagificação do mundo. Então, algumas crenças, alguns mitos, algumas tradições vão perdendo sentido. O mundo vai ficando um pouquinho mais sem graça. Então, a vida, a natureza, elas passam a ser vistas como passíveis de domínio, porque elas não há nada mais de sagrado nelas. Então, o progresso caminha também a gente pode pensar nos dias de hoje que esse progresso também caminha com a destruição da natureza. E aí fica aquele questionamento, o que é o progresso? O progresso seria apenas de se desenvolver industrialmente ou o progresso também seria preservar a natureza? Então, podem haver vários caminhos que a gente pode chamar de progresso, é sobre isso que o Weber está refletindo. Para a gente encerrar, uma questãozinha do Weber do Enem de 2015. A crescente intelectualização e racionalização não indicam um conhecimento maior e geral das condições sobre as quais vivem hoje. Significa a crença em que, se quiséssemos, poderíamos ter esse conhecimento a qualquer momento. Não há forças misteriosas, incalculáveis, que podemos dominar todas as coisas pelo cálculo. Olha só, forças misteriosas, incalculáveis. Tal como apresentado no texto, a proposição de Max Weber a respeito do processo de desencantamento do mundo evidencia o afastamento de crenças tradicionais como uma característica da modernidade. Então, a gente está se afastando dessas crenças tradicionais, de uma cultura que a gente tem. Isso é uma característica da modernidade. Espero que essa aula aqui sirva como um roteiro de principais conceitos que você deve estudar e
Uma ótima prova para vocês, espero que o que a gente tratou aqui esteja lá no Enem e que vocês acertem todas as questões. Ficamos por aqui, um grande abraço.